Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Hoje nós vamos falar como se comunicar e ser fluente em alemão, né? A gente sabe que se comunicar fluentemente em alemão é algo que pode parecer distante, pode parecer difícil para muitos, né? Mas nessa aula eu vou mostrar para vocês que com técnicas e com as estratégias corretas, a fluência ela está no alcance de qualquer pessoa, né? É, E no final dessa aula, tá? Vocês vão ter uma compreensão bem clara dos passos práticos para vocês alcançarem essa fluência, tá? No alemão, e vocês serão capazes de aplicar essas estratégias no dia a dia de vocês, tá? Então, aplicando essas estratégias no dia a dia de vocês, aos poucos vocês vão se tornando fluentes, né? Bom, é tudo muito lindo, muito maravilhoso, né? Eu estar falando isso aqui para vocês sem que vocês possam pensar, mas ela para ela é fácil, ela já fala alemão, né? E recentemente eu falei um pouquinho da minha história, já nasceu falando alemão, né? Realmente no alemão eu tive minhas dificuldades, eu tive os meus desafios, mas não foram tão intensos. Eu noto que quando eu vou entrar em contato com um outro idioma, né, eu tenho um certo bloqueio também em relação, principalmente à oralidade, na questão da comunicação. Então, nada mais justo do que eu compartilhar um pouquinho dessa experiência assim com vocês, né, para vocês entenderem que além da gente ser professor, a gente também é aluno, né? Então, nesse contrato aqui, eu estou como professora, mas eu também sou aluna, né? E eu quero comentar um pouquinho com vocês, explicar como que foi, assim, o meu contato com o meu primeiro idioma de forma um idioma estrangeiro, né, que foi o inglês, né, as dificuldades que eu tive, né, então eu sou uma amante da gramática, Camila, gosto muito de aprender a gramática, né, eu sou muito lógica nesse sentido, então a gramática para mim ela é algo que me puxa, mas um idioma não é feito de gramática só, né? Então, de que adianta eu ser assim a top 10 da gramática e não conseguir me comunicar, né? Então, esse era um dos meus grandes desafios. Então, quando eu aprendi o inglês de fato, né, em cursinho, eu já era formada em letras, né? E aí eu fui aplicando algumas estratégias que eu lembrava que eu havia aprendido no curso, né? E eu fui aplicando e aquilo foi gerando resultados, né? Mas eu acho que o grande e maior entrave que eu tinha era o medo e a vergonha. Medo nem tanto, eu acho que mais a vergonha. Eu sou uma pessoa muito envergonhada, então isso foi um dos meus grandes bloqueios, né? E quando eu consegui passar por cima desse empecilho, né, dessa pedra no meu sapato, eu consegui, assim, desenvolver mais. Claro que recentemente eu fui fazer uma viagem para a Europa, numa região onde eu não podia falar alemão, né? Não era o idioma local. Eu tive que me virar em inglês, né? Então tu sente aquele baque, né? Mas ali naquela hora, o que que tu vai fazer? A tua única solução é se comunicar, né? E foi o que eu fiz. Eu tentei me comunicar, deu certo, vendo os resultados que eu tive, né? Deu certo. E, e é muito importante a gente se conhecer também, né? Para saber o que de fato funciona para a gente, o que, que não funciona, a forma de aprendizado também, né? Então, se conhecer primeiro para depois, então, né? Mas para fulano de tal funcionou dessa forma. Pode ser que tenha funcionado para ele dessa forma, mas eu também tenho que me conhecer, né? Isso é uma das principais. A gente vai ter dificuldades maiores numa questão do que na outra, né? Então a gente não pode se comparar com o outro também, né? Eu acho que isso é fundamental a gente ter de consciência também, né? Então eu também me comparava demais com os outros e isso acabava me prejudicando, né? Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que não é por aí, né? Cada um tem seu ritmo de aprendizado e tudo mais, né? Então, essa é a nossa missão hoje, tá?
dar para vocês passos práticos para vocês alcançarem a fluência, tá? E vocês poderem aplicar isso no dia a dia para vocês, então, conseguirem se comunicar de forma mais eficiente, mais eficaz, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre os obstáculos que a maioria dos estudantes de alemão encontram, né? Que eu acabei de falar um pouquinho já, né? Já antecipei um pouco, né? Mas eu pontuei três principais, tá? É, quatro, né? Quatro pontuais, e eu coloquei eles casualmente, eu acho que por ordem de realmente de demanda, né? Que em primeiro lugar é o medo de errar ao falar. Então, o medo, como eu já mencionei para vocês, ele pode assim te derrubar, né? E às vezes eu digo para os meus alunos assim: ah, não interessa se eu fiz a declinação certa, se eu usei o der de das, se eu botei o verbo no final e era para ter sido lá na frente, tanto faz. Primeira coisa, eu me comuniquei, né? Então, se eu me comuniquei, eu já fiz, já estabeleci um contrato de comunicação ali, né? Então, eu acho que a gente pode tirar assim um pouquinho desse peso do medo de errar e da vergonha dos outros me julgarem, porque eu estou aprendendo, eu estou em fase de aprendizado, né? Um outro ponto também que, né, antes eu lembro, não sei se vocês lembram, eu falei que eu sou uma amante da gramática, né? Então, o que que eu fazia? Eu focava demais na gramática, né? E eu não queria falar sem que eu falasse corretamente, né? Então, a gramática, sim, ela faz parte do idioma, né? Porque sem ela a gente falaria errado sempre, né? O que não é, a gente precisa entender que a comunicação ela começa com essa intenção de fazer com que o outro nos entenda e o outro realmente nos entenda, né? Mas a gente não pode ficar a vida toda nisso, né? A gente tem que ter as evoluções para falar cada vez melhor e para que a nossa comunicação seja cada vez mais eficiente, né? Mas a gramática, tá? Ela faz parte, só que ela não é o ápice, né? Ela não é o ponto maior, né? A gente precisa também entender isso, né? E eu tive contato com muitos alunos e eles não falavam por medo de errar a gramática. Não. Tanto é que quem é meu aluno vai me dizer, a Camila me deixa falar. E a ideia é essa, né? Porque o idioma, ele é a gramática, ele é o ritmo, ele é o acento, ele é vocabulário, ele é um monte de coisas, né? Então, a gente vai, aos poucos, a gente vai pulindo. Não adianta encher a pessoa de informação e dizer isso está errado, aquilo tem que melhorar. Não é assim que funciona, porque a excelência, ela vem com o tempo, né? Então, a gramática, ela também vem com o tempo. Então, a gente tem que tirar um pouquinho desse peso também da ênfase na gramática, né? E tira também a espontaneidade, né? De certa forma. A gente acaba não sendo espontâneo quando a gente fica pensando muito na gramática. Agora eu boto o verbo aonde, né? Vocês devem estar se reconhecendo aí. E é isso aí mesmo, tá? E outra coisa também, a pouca exposição de vocês com o idioma no cotidiano, tá? É, não adianta vocês. Estou olhando ali vídeos. Eu comprei um curso online, eu estou olhando os vídeos ali e estou fazendo todos os exercícios. Eu sou bem fly, bem esforçado ali fazendo as coisas. Eu estou fazendo listinha de vocabulário e, mas não faço exercícios orais em nenhum momento. Como é que eu vou saber falar se eu só faço exercícios e eu fico só na escrita, né? Então, às vezes as pessoas acham, ai, mas eu fiz todo o curso do A1 até o B1 em 3 meses, né? Fiz tudo lá, nossa, que máximo. Agora tu vai lá e tu vai.
alguém conversa contigo em alemão, te faz uma pergunta e aí tu fica com aquela cara de tacho lá, não sabe nem o que responder. É porque tu ficou muito no papel e tu esqueceu de colocar aquilo em prática, né? Então é bem difícil quando a gente se apega demais a uma coisa e deixa a outra, né? É preciso haver um equilíbrio, tá? Ah, vamos lá, tá? É, imaginem vocês vivendo na Alemanha, na Áustria ou até na Suíça, e vocês se comunicando com fluência e com confiança, sem medo de errar e com a liberdade de fazer amigos, prosperar no trabalho, poder entender tudo que o professor fala na faculdade, na universidade, vocês respondendo ele. Já pensaram? Que máximo, né? Pois é. Então, o que que vocês podem conseguir, né? Quais são as bonificações do poder ser fluente em alemão, né? Ser fluente não significa saber falar todas as palavras, isso também é muito importante, porque tem gente que acha assim, ai, mas eu preciso saber falar um monte de palavras, ter um leque enorme. Não, não é isso também a comunicação, tá? É, a comunicação é saber falar bem, com pronúncia, com entonação, com um vocabulário amplo, né? Ah, falando nisso, me lembrei agora, vocês conhecem e sabem todas as palavras da língua portuguesa? Garanto que vocês não sabem, eu não sei. Volta e meia eu leio alguma coisa e aprendo uma palavra nova. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente não parar de estudar, a gente sempre está aprendendo coisas novas, né? Mas melhorar aquilo que eu já sei, né? E eu acho que é isso, né? A fluência. A gente nunca tá pronto, definitivo, né? A gente sempre tem algo novo para aprender. E eu acho que isso a gente também tem que ter essa consciência, né? Então, quais as bonificações, tá? Então, vocês podem, tá abrindo portas, tanto no mercado de trabalho, quanto nos estudos com uma fluência em alemão, né? Eu sei que muitos alunos meus que já vivem no exterior, né? Quem ainda não fala alemão no trabalho, né? Ou que fala pouco alemão no trabalho, me dizem assim: ah, eu podia estar ganhando 3 vezes mais se eu soubesse falar alemão, ou se eu tivesse a certificação B2 do alemão, né? Então, estar ganhando mais, ter mais prestígio, né, no trabalho e também para os estudos, né? Hoje tem muitas universidades parceiras, Brasil e Alemanha, né? E às vezes até a gente ganha a bolsa 100% gratuita, né? E são universidades renomadas, né? Então, há N possibilidades, né? Além disso, né, essa questão da conexão cultural, né? Vocês podem entender filmes, ouvir músicas, entender músicas, né? Livros em alemão, né? Porque a gente tem muitos berühmte, como é que fala isso em português agora? Conhecidos, né? Famosos, né? Que são da filosofia, que são da física, que são filósofos, né? Pensadores que se vocês fossem poder ler um livro original, né? Olha o gosto gostoso, é redundante, mas seria muito gostoso vocês poderem ler esses livros no idioma, né? Então, saber isso saber alemão abre grandes portas para vocês, né? Então tá, vamos lá. Então, o que é que eu preciso fazer para eu ser fluente em alemão, tá? Eu vou trazer aqui algumas práticas, tá? Que vocês vão poder usar no dia a dia de vocês, tá? E que eu quero que vocês realmente utilizem pelo menos uma prática por dia ou duas práticas por dia.